bem-vindo ao Fixomos, eu sou a Vlange e hoje a gente vai ter um vídeo especial, principalmente para você que quer entender melhor as possibilidades e os processos da escrita de contos. Então, para a gente entender melhor esses processos de escrita, hoje eu vou analisar um livro de contos chamado De Folhas que Resistem, da Raissa Lettieri, e o diferencial desse livro é que a gente vai ter a própria Raissa aqui comentando as escolhas que ela tomou e as técnicas que ela usou para escrever esse livro. A Raissa é formada em letras, ela trabalha no mercado editorial há muitos anos como editora e agora, além de publicar os livros das outras pessoas, ela está publicando o próprio livro dela, e a partir desse livro e da experiência da Raissa, então a gente vai entender na prática os aspectos mais importantes para você escrever um conto ou até mesmo outros tipos de narrativa. E esses aspectos que a gente vai falar hoje são a ideia, o enredo, os personagens, o foco narrativo e o estilo. O livro ele é composto por 21 contos curtos e bem intimistas que falam principalmente sobre a complexidade das relações entre as pessoas. Então vai falar de relações familiares, relações de amizade, relações das pessoas consigo mesmas, etc. Alguns desses contos trabalham com a surpresa, outros são mais dramáticos e tocantes, e hoje a gente vai investigar o processo de escrita desses contos, trazendo aí dicas para você, escritor, que quer escrever textos melhores com mais consciência. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, que é o maior canal de escrita do Brasil, e aqui na descrição tem o link para você conhecer melhor o De Folhas que Resistem, da Raissa Lettieri. 1. Ideia. Quase todo mundo que eu conheço tem ou já teve em algum momento uma ideia para escrever um texto literário. E eu tenho certeza que você aí também tem várias ideias. Agora a questão é como é que a gente pode saber se essa ideia é boa? É uma coisa também que muita gente me pergunta, como eu posso saber se minha ideia é boa? Ou então, como saber se essa ideia daria um bom conto ou se talvez ficaria melhor em um outro tipo de narrativa? Então agora com a palavra, a Raissa falando um pouco sobre a questão da ideia na hora de se escrever um texto. Oi gente, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês aqui no canal Fixomos. Em especial, gostaria de agradecer a Vlange pelo convite. Ela me chamou para falar de um assunto, aliás, de vários assuntos pelos quais eu sou absolutamente encantada e apaixonada. Um deles é o gênero conto, o outro processo criativo, mas ela me chamou também para falar sobre o meu lançamento. É o livro De Folhas que Resistem, uma coletânea de 21 contos. Esse livro foi recentemente publicado pela Biblioteca Azul da Globo Livros e está agora no mercado. Eu espero que vocês possam ter a oportunidade de ler esse meu livro e quem sabe aparecer lá no meu perfil @RaissaLettieri para podermos conversar um pouquinho sobre os meus contos, os meus personagens, as narrativas, cada uma folha, né? Como vocês podem ver aqui na capa, são folhas machucadas, feridas, né? Não são perfeitas, assim como as narrativas e os meus personagens. Eles sofrem, têm os seus traumas, as suas feridas, né, provocadas pela vida, suas imperfeições humanas, mas estão firmes resistindo, né, não se deixando sucumbir. É essa a proposta do meu livro. Mas a Vlange trouxe aqui um questionamento a respeito da ideia. Como é que ocorre uma boa ideia para um texto de ficção? Eu diria que a ideia ela está assim, muito alinhada ao tema, né? Um autor às vezes começa a pensar num texto a partir do tema. Por exemplo, eu quero falar sobre a solidão. Então eu penso no tema, eu interiorizo esse tema e daí eu vou pensando que tipo de enredo, que tipo de personagem representaria melhor esse tema que eu tenho dentro de mim, que eu quero expor, né? Então, muitas vezes vem a partir de um tema. Então, você tem o tema e daí você tem uma ideia de uma história para esse tema. Às vezes, vem a ideia primeiro. Eu quero falar, por exemplo, como acontece no meu livro, num conto que se chama O Só Tão Só. Eu quero falar sobre um homem que sofreu bullying na infância e esse trauma, né, essa experiência foi tão negativa que ele carrega esse peso ao longo da vida, um peso que se transforma em vingança ao longo da vida.
Então, na verdade, eu tenho a ideia de uma história e o tema vem aqui, que é o bullying e o efeito, né? A causa bullying, o efeito é a vingança. Então, eu vejo assim o tema e a ideia como profundos companheiros, sabe, no processo criativo. Eles caminham juntos, né, ideia e tema. E eles vão ter uma boa solução no texto se eu conseguir, o autor conseguir aplicar a esse tema uma carga de intensidade e de densidade, né, principalmente se for num conto, que é um texto mais curto. Então, toda a densidade e intensidade que ficam diluídas num romance precisam estar concentradas num conto. Por isso que um conto não traz tantas tramas diferentes, né? Mas uma trama forte para que toda essa ideia, todo o tema, densidade e intensidade estejam presentes nessa narrativa. Então, para eu escolher se o meu tema e minha ideia se são mais fluidos, né? Se comportariam melhor num conto ou num romance, eu vou ter que sentir se para desenvolver esse tema, essa ideia, eu vou precisar de várias tramas ou eu consigo concentrar esse tema, essa ideia num texto mais curto. Então, essa é a escolha do autor. 2. Enredo. O enredo é a organização dos fatos que estão sendo narrados. É a história que está sendo contada. Num romance, enquanto uma narrativa longa, normalmente o enredo ele é formado por várias tramas com vários conflitos e então tudo vai se desenrolando aos poucos, né? Aos poucos você tem uma apresentação de universo, você tem uma apresentação dos conflitos e então o leitor vai se envolvendo ali aos poucos. Já num conto, o enredo ele é formado por uma trama única, ou seja, você só tem um conflito principal e os acontecimentos do conto eles vão se desenrolando ao redor desse único conflito. Além disso, por ser uma narrativa curta, você não consegue envolver o leitor aos poucos como num romance. A dinâmica do conto é diferente, então o envolvimento do leitor ele vai acontecer de um jeito diferente. Então, qual seria a chave para você, num conto, criar um enredo bom e envolvente? Não há tema bom ou ruim para a literatura, assim como não há um enredo que seja bom ou ruim. O que há, na verdade, é a forma como um autor vai construir o seu enredo, as ferramentas que ele utiliza, os recursos que ele utiliza. Muitas vezes uma história simples do cotidiano, uma história assim narrada dentro da família, né, várias vezes e que parece tão corriqueira, de repente, com habilidade, com recurso, com estilo, né, um autor é capaz de fazer dessa história algo extremamente sedutor, algo extremamente de qualidade narrativa, literária, rica, transformar essa história numa riqueza literária. Eu faço um paralelo com a piada. Muitas vezes a gente escuta uma mesma piada várias vezes e às vezes, assim, na 10ª vez a gente está escutando a mesma piada e caímos na risada. Isso porque aquele humorista, né, aquela pessoa que narrou, que contou essa piada, é tão habilidosa que conseguiu nos fazer rir novamente. Então, um bom texto realmente conta com essa habilidade, a forma como vamos trazer ao nosso leitor a história que queremos contar. E Ricardo Pilha, em seu texto Tese sobre o Conto, ele fala, né, e aqui eu vou trazer o conto, né, essa narrativa curta como um exemplo, mas ele traz que o conto, ele traz duas histórias. Na verdade, o conto lida não apenas com um enredo, mas dois enredos. Um está presente na superfície da narrativa e o outro está sendo contado assim no subterrâneo, né, do texto, nas entrelinhas deste texto. E as duas histórias vêm correndo em paralelo. Imaginem a habilidade de um autor aqui para lidar com duas histórias. Uma muito nítida, né? Na superfície do texto, o leitor capta essa história com a maior facilidade, mas ele tem que ir percebendo que há uma outra, alguma coisa está acontecendo para além daquela história, né? O tema normalmente está nesse subterrâneo
correndo em paralelo com a história que o autor está contando. E daí, ao final do conto, vem aquele nocaute, como Cortázar fala, né? Então, aquela surpresa, o elemento surpresa pega o leitor, né? E ele percebe realmente o quanto aquele enredo era rico. Ele tinha uma forma, ele tinha um propósito. Foi possível perceber o propósito do escritor. E quando eu falo assim que às vezes um enredo muito simples pode tomar uma dimensão muito mais ampla, dependendo da forma como o autor vai lidar, né, com aquela narrativa, eu gostaria de tomar como exemplo o meu conto Resistência. Ele está bem no meio do livro e lá a gente tem apenas isso, uma trepadeira crescendo no muro de uma casa e uma senhora olhando essa trepadeira da janela da casa dela, do lado oposto, olhando essa trepadeira crescer. Esse movimento, essa narrativa que parece absolutamente simples, e é ela que acontece no conto inteiro, ela pode tomar uma dimensão mais ontológica, filosófica, psicológica, dependendo de como o autor vai lidar com essa narrativa, com esse enredo que ele está apresentando. Então, aí está realmente a riqueza do texto literário. Há boas histórias a serem contadas, mas boas histórias podem ir à falência se não tiver uma habilidade, uma técnica, usar os recursos corretos, a densidade sem excesso ou excesso quando for necessário, poesia se for adequado, um texto um pouco poético, se aquele tema, aquela história pedir isso, um pouco mais de intensidade, de suspense, de drama, tudo assim, sem excesso, mas com propósito. E o leitor perceba, nada nesse texto é supérfluo, foi pensado, tem um propósito. O leitor se sente importante ao perceber que o autor pensou, teve um propósito e quis trazer esse propósito da melhor forma possível para o seu leitor. É isso que faz uma boa história, simples ou complexa, ser bem narrada. 3. Personagens. Os personagens são os seres que povoam uma narrativa e movimentam o enredo. Para uma história acontecer num texto literário, é preciso que essa história aconteça com alguém. E esse alguém pode ser uma pessoa, pode ser várias pessoas, ou pode ser um animal ou algum objeto personificado. O importante é que esses personagens tenham vontades e que a partir dessas vontades eles realizem ações. É possível a gente encarar os personagens literários como sendo constituídos por dois eixos, que seriam a caracterização e a ação. Por exemplo, no livro Story, do Robert McKee, ele faz essa diferenciação. A caracterização seria o conjunto das informações sobre o personagem, informações do tipo idade, gênero, trabalho, aparência, grau de relações com os outros personagens, essas características mais gerais. Já a ação seria aquilo que revela o verdadeiro personagem, ou seja, você conhece verdadeiramente o personagem, ou o leitor conhece verdadeiramente o personagem vendo o que esse personagem faz ou como ele reage ao que os outros personagens fazem, principalmente em situações de pressão. A apresentação de um personagem literário leva em conta esses dois eixos, mas dependendo do formato da narrativa, a dinâmica entre esses dois eixos vai ser diferente. Então, quais seriam as principais particularidades na escrita do personagem no formato do conto? Como construir e apresentar bons personagens em um conto? Bom, até aqui o autor já pensou no seu tema, já pensou na sua ideia para a narrativa, pensou na forma de contar, ou seja, no enredo da sua história, e nós conversamos sobre como o conto é estruturado e suas duas histórias acontecendo em paralelo. E aqui eu gostaria de deixar com vocês o meu primeiro conto no livro de Folhas que Resistem, que é A Cruz com Laço de Fita Vermelha, em que acho que vocês poderão perceber bastante o emprego dessas duas histórias correndo e um possível elemento surpresa que eu espero que pegue vocês ao final da leitura. E agora nós vamos falar sobre o personagem.
esse elemento dentro da nossa história tão importante, porque na verdade é o personagem que vai contar, que vai falar, trazer consigo o nosso tema, a nossa ideia, né? O enredo, a forma, ele vai ser o transmissor de tudo isso. E por isso ele precisa ser muito bem construído. Precisamos pensar num personagem que seja verossímil, que seja real, que ele seja perfeito em suas imperfeições. Se for um vilão, que ele seja um vilão perfeito. Se for um personagem que tenha problemas de caráter, né, que também seja muito bem construído. Se for um personagem depressivo, que ele seja muito bem construído. Então temos que pensar muito bem no nosso personagem, porque ele é o nosso porta-voz. Ele vai carregar essa história, todo o tema depende dele, todo o enredo depende dele. Então, o autor, ele precisa, na verdade, contar a sua história, mostrar a sua história através das ações do personagem e não dizer, né, olha, o personagem agora, ele é um personagem triste e ele vai levantar porque ele também tá pensando em cometer um suicídio. Não, você não conta isso, você vai mostrando e aí tem toda a habilidade, todos os recursos necessários para você mostrar esse personagem, revelando ao leitor essa tristeza, esse momento de depressão, esse possível suicídio, entende? Então, a construção do personagem como fundamental para minha história. Eu tenho um conto Epifania, né, presente aqui no livro, e esse personagem é muito querido para mim. Ele é um homem absolutamente rabugento, casmurro, solitário, e um dia ele acorda e ele é tomado por uma palavra, epifania. Ele nem sabe direito o significado dessa epifania, mas ele a achou bonita e ele quer vivenciar a epifania. E ele sai pela rua forçando a experiência de um momento epifânico. Como fazer um personagem tão sem graça se tornar um personagem tão rico? Então aí entram os recursos, né? A forma como você vai construir e desenvolver esse personagem na narrativa vai trazendo riqueza para um personagem aparentemente sem graça, sem vida interior, vazio, e que de repente é tomado por uma palavra. Essa palavra vai se tornar o sentido e o significado da vida dele e ele vai sair pela rua, né, em busca de vivenciar essa palavra. Então aí realmente entra essa forma de se montar, desenvolver bem um personagem. No meu caso, eu consigo me relacionar bem com o texto que eu estou desenvolvendo quando eu me afeiçoo profundamente com um personagem. Então eu penso num personagem e às vezes eu coloco no texto, eu vou desenvolvendo o enredo, mas eu não estou envolvida com esse personagem. Ele não entrou, não criou empatia comigo. Se isso não acontecer, eu vou percebendo que o texto não vai evoluindo, ele vai ficando frio, superficial. Eu preciso me envolver com esse personagem. Quando isso acontece, uma nova história surge e cria vida, o personagem cria vida. Tanto é que quando eu entreguei o meu livro para a gráfica, e eu desabei, porque eu comecei a sentir uma falta tremenda dos personagens. Eles conviveram comigo durante tanto tempo e eles eram muito vivos, né, dentro de mim, e como se eu pudesse conversar com eles, e eles foram para a gráfica serem impressos, né? Então, eu tô contando isso para mostrar para vocês como realmente é importante essa empatia, porque se o autor cria esse laço afetivo com seu personagem, ele dá vida ao personagem, e um personagem com vida traz uma narrativa viva também para o leitor. 4. Foco narrativo. O foco narrativo tem a ver com a escolha do narrador e do narratário. O narrador é a voz que conta a história, então ele pode ser um personagem que participa da história enquanto está narrando, ele pode ser uma voz à parte que está
contando os acontecimentos que ele observa como uma câmera, ou ele pode até estar entre esses dois extremos, né? Pode ser um meio termo entre essas opções. Já o narratário é aquele para quem o narrador conta a história. Muitas vezes o narratário não é especificado. Em outros casos, o narratário pode ser, por exemplo, algum outro personagem da história. Então, por exemplo, em livros narrados por cartas, isso é o que acontece. Ou o narratário pode até ser o próprio leitor transformado numa entidade fictícia dentro daquele livro, que é o que acontece com livros que quebram a quarta parede, livros que falam com o leitor. A escolha do foco narrativo afeta principalmente o ponto de vista a partir do qual o leitor vai entrar naquela história, vai se envolver com aquela história. E isso pode ser fundamental para os efeitos do texto. No De Folhas que Resistem, por exemplo, tem 2 contos em que a narração é em primeira pessoa e a revelação da identidade do narrador-personagem funciona como um fator de surpresa, coisa que não poderia acontecer se essas histórias, por exemplo, fossem narradas de um outro ponto de vista. Além disso, você também pode gerar um fator de inovação no seu livro a partir da escolha de um foco narrativo inusitado. Por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, é um livro que chama a atenção por ser narrado por um defunto, né? O protagonista tá morto e tá narrando aquilo, e isso é uma coisa incomum, principalmente pra época em que esse livro foi escrito. No De Folhas que Resistem, um dos contos que eu achei mais bonitos, que chama Pedra Derradeira, é narrado por um rio. Então isso é algo inusitado, é algo que chama a atenção e dá um ar mais original pro conto. A escolha do narratário também pode ser importante. Então, por exemplo, o conto do De Folhas que Resistem que eu mais gostei, que se chama Globo Ocular, ele cria um efeito bem legal a partir de uma mudança de foco em relação ao narratário na metade do conto. O conto é narrado em primeira pessoa, então a gente tem uma narradora personagem, e essa narradora personagem tá atendendo a mãe dela num consultório de oftalmologia, e aí ela começa se referindo à mãe dela como ela. Então, por exemplo, ela entrou no consultório, ela fez isso, ela falou aquilo. Mas, a partir de um determinado parágrafo nesse conto, essa narradora personagem passa a se referir à personagem da mãe como você. Ou seja, no início, essa narradora estava contando a história para um narratário indefinido, e a partir desse momento em que ela começa a falar você, ela passa a contar essa história para um outro narratário que é a própria personagem da mãe. O narratário, então, fica sendo esse você durante uma lembrança dessa narradora com a mãe, e aí no fim da lembrança, o narratário volta a ser indefinido, ou seja, a narradora volta a se referir à personagem da mãe como ela. Essa mudança de foco, ela ajuda a mostrar como é a relação da mãe com a filha, ou seja, é uma relação de aproximação e afastamento afetivo, que acaba sendo representada pela aproximação e afastamento em relação ao foco narrativo. Então, o foco narrativo é uma das principais coisas a se pensar na hora que você vai escrever um conto. E a grande questão é como escolher um tipo de narração que sirva melhor à história que você quer contar. A escolha do foco narrativo é uma decisão muito importante para a construção da nossa história. Eu faço aqui uma comparação com um compositor. Quando ele compõe a sua música, ele imagina para aquele trecho da música se caberá melhor um violino, uma viola, um oboé, se é melhor compor para piano e violino. Então, essa escolha do instrumento que vai realmente tocar a nossa música, ou então apresentar a nossa voz, a nossa história para o leitor, é de extrema importância. E há uma variedade enorme. Então, eu acho que vale para um escritor ensaiar as possibilidades dos focos narrativos. Escrever, ora, em primeira pessoa, de vez em quando em terceira pessoa, trocar o foco narrativo ao longo do texto com sutileza, ou então até usar de um foco narrativo inusitado, como acontece em Pedra Derradeira, em que eu uso um rio contando aquela história. Depois eu tenho um outro conto que se chama O Topo, em que o narrador está em primeira pessoa do plural. O narrador é um sujeito coletivo, ele fala nós percebemos, nós vimos, está em primeira pessoa do plural.
Eu acho que aí cabe muito ao autor saber diversificar. Se ele se sente mais confortável escrevendo em primeira pessoa, quebra um pouco essa zona de conforto e arrisca a terceira pessoa. Sinta a sua história, você já tem o tema, você tem a ideia, tem o enredo, pensou no personagem. Como a sua história poderá ser melhor tocada? Qual é o instrumento mais adequado para aquela música de ficção que você pretende trazer para o seu leitor? Essa escolha é fundamental e vale aí brincar com ela, porque o foco narrativo vai trazer a história para o seu leitor. E se trouxer de uma forma com ruído, não está apropriado para aquela história, por exemplo, uma história muito intimista, né? Muito psicológica, será que a primeira pessoa não ficaria melhor? Se tem fluxo de consciência, então tudo isso precisa ser pensado. Ou é melhor pensar no narrador distante, observando a história acontecendo e contando para o leitor como se estivesse cochichando para ele o que ele está vendo. É possível brincar, é possível diversificar e eu acho que vale realmente testar possibilidades. Não se conter apenas com o uso de um foco narrativo, mas variar. Isso amplia as habilidades, isso permite que o autor se desenvolva na sua arte, né, como ficcionista. Então, vale tentar. Há várias possibilidades. 5. Estilo. O estilo tem a ver com a forma, com a linguagem, com o jeito como você escreve. Então, coisas que estão relacionadas com estilo são, por exemplo, o vocabulário, a estrutura e o tamanho das frases, o tipo de pontuação que você usa, tem a ver também com o formato em que os diálogos aparecem, né? No discurso direto, indireto livre. Tem a ver também com o uso de uma linguagem mais objetiva ou mais subjetiva, ou com o uso de metáforas ou de outras figuras de linguagem, etc. A escolha do estilo está ligada principalmente ao gosto pessoal de cada escritor. Cada um escreve do jeito que gosta, né? Mas não é só esse gosto pessoal que vai guiar nosso estilo em alguns projetos. No De Folhas que Resistem, todos os contos eles seguem mais ou menos o mesmo estilo, então a gente consegue identificar o estilo da autora. Mas, por exemplo, tem um conto que se chama C ao Quadrado, que é narrado por um estilo mais objetivo, uma linguagem com várias terminologias científicas, coisa que não aparece assim muito nos outros contos, porque esse conto especificamente ele tem como protagonista um cara que ele é cientista e ele é um professor de física. Então o estilo desse conto se relaciona com o personagem e com o enredo. Outro exemplo legal nesse livro está no conto Como Escamas Vestidas de Peixe, que tem o seguinte trecho: o silêncio da dúvida se arrastou ao longo da tarde, enquanto olhava os movimentos circulares do peixe com mancha vermelho neon nadando freneticamente na vasilha. Hipnotizada, não se lembrou de pegar os filhos na natação, mas notou quando chegaram. O menino ficou furioso com a mãe que não respondeu, depois ele xingou a menina que chorou, que puxou o cabelo do menino, que fez a menina chorar mais alto, o que levou o menino a palavrões piores, o que levou a menina a berrar "Mãe!", o que levou a mãe dessa vez a responder "Fugi!", mas ficou, o que fez na sequência gritar castigo de qualquer coisa porque não sabia mais que castigo dar aos filhos, enraivecidos, trancados cada um em seu quarto, gritando e batendo na porta e nas paredes que não cediam. Aqui, as partes em que o enredo começa a ficar mais caótico são transmitidas por um texto que também começa a ficar mais caótico, começa a ficar sem vírgulas, tudo na mesma frase, né? Uma frase muito grande, com palavras alongadas de acordo com a oralidade e não com a norma culta, né? Depois, conforme esse caos no enredo vai se acalmando, o texto é como se também se acalmasse. Ele volta a ter vírgulas, aquela frase gigantesca termina finalmente, e aí nesse ponto final é quando o leitor consegue ter um respiro, porque no enredo, essa é a parte que a mãe também consegue ter um respiro. Então, o estilo também é algo muito relevante na escrita. E como que a gente pode, então, pensar no estilo e desenvolver uma linguagem ideal para se contar cada história? Você já deve ter escutado que estilo é a marca do autor. E eu não imagino definição melhor para estilo. Quando a gente pensa em Guimarães Rosa, eu acho que invariavelmente, se você pegar um conto
você vai reconhecer o estilo do Guimarães nesse conto. Quando você pensa em Clarice Lispector, Virginia Woolf, realmente os estilos são muito marcantes e são reconhecíveis. Mas como autor, o meu conselho é que você não deva se preocupar com o seu estilo. Ele deve surgir naturalmente, ele vem da sua essência, ele tem que carregar muita autenticidade, trazer muita autenticidade no seu texto. Se a sua preocupação primeira for o seu estilo e não um bom texto, eu posso garantir que o leitor não terá um bom relacionamento com o texto. Haverá um intermediário, que é o seu estilo, forçando uma barreira entre a experiência de leitura do leitor e o texto. O estilo tem que surgir naturalmente, ele vai sendo desenvolvido, ele é uma marca do autor, mas a preocupação primordial do autor é a escrita de um bom texto e deixar que o seu estilo venha com naturalidade. Ele não pode ser forçado, ele não pode estar acima da sua história, acima do seu personagem, acima do seu texto e nem enrijecer você. Então, de repente, você encontrou um estilo, uma forma de narrar inovadora e de hoje em diante eu só vou escrever dessa forma. O estilo não pode ser um aprisionamento. O que conta é o seu texto e a autenticidade, a forma como você se relaciona ao querer transmitir a sua história. No meu livro, né, de Folhas que Resistem, as pessoas já me trouxeram isso, que é um estilo marcante nos meus contos. E eu posso garantir para vocês que em nenhum momento eu fiquei assim, puxa, agora eu estou indo para o segundo conto, para o terceiro conto, eu tenho que pensar no meu estilo, isso tem que estar presente aqui. Eu vou para o quarto conto, nossa, eu não posso variar porque o meu estilo não é esse é o meu estilo. Não, realmente eu fui muito livre na construção da minha coletânea e o estilo veio surgindo naturalmente, foi natural e ele vai perpassando de um conto para outro. Eu acho que uma certa marca foi sendo deixada, né? Um certo reconhecimento da minha forma de narrar, mas isso veio naturalmente. Em nenhum momento eu pensei, né, lá pelo 10º conto, puxa, será que eu estou me desviando do meu estilo? Então, realmente, a sua preocupação primordial é em escrever bem. Há tantas coisas a serem pensadas, né? O tema, a ideia, o foco narrativo, o personagem, o enredo, o tempo, o espaço, outros personagens, tramas, subtramas, e ainda assim um estilo se forçando em meio a todos esses elementos. Seja natural, seja autêntico. O seu estilo vai ser gravado no conto, vai ser marcado nos seus contos, nos seus textos, nos seus romances, de forma natural e espontânea, porque isso está dentro de você e a sua marca será registrada. Ao ler meu livro de Folhas que Resistem, aqui são 21 contos, depois você me conta se você acha que realmente um estilo está presente aqui, né, entre os 21 contos. Mas eu quero garantir a você que em nenhum momento eu pensei, preciso escrever esse conto insistindo num estilo literário que é só meu. Não, ele realmente veio acontecendo naturalmente. Obrigada, gente, foi um prazer estar com vocês. Mais uma vez, obrigada pela presença, participação, pelo convite da Vlange e eu espero que vocês tenham a oportunidade de ler o meu livro de Folhas que Resistem. Um abraço a todos, boa leitura. Então é isso, a gente fica aí com a despedida da Raíssa, essa querida que deu várias dicas bem legais aqui no vídeo. A gente falou então sobre ideias, enredo, personagens, estilo e foco narrativo. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Lembrando que o link pro de Folhas que Resistem tá aqui na descrição do vídeo. Se esse vídeo te ajudou, dá um like, se inscreve aqui no canal e até a próxima!